Olá, a gente vai aqui fazendo várias tentativas. Uma hora eu tenho certeza que dá certo, que vai fluir. Houve alguns probleminhas técnicos, o TI da FAMET foi tentando resolver e agora eu acredito que esteja tudo certo. Vamos ter ali pensamento positivo para que as coisas funcionem agora, né, gente? Vamos lá, mais uma vez, não desisto. Quero todo mundo aqui comigo. Volta todo mundo, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o tema. Então, voltando de novo, né, sobre o caminho que a gente foi percorrendo hoje aí na nossa live. O que a gente entendeu até então? Então, primeiro, como que o Freud ele foi percorrendo o percurso, foi fazendo o percurso dele para poder entender sobre a nossa psique. Então, a primeira tópica freudiana, inconsciente, pré-consciente, consciente. Depois, ele avançou para a segunda tópica com id, ego e superego. A gente falou um pouquinho sobre as pulsões e agora a gente vem trabalhando um pouquinho de libido, ok? Então, a libido, ela é designada como um desejo, um anseio, algo que nos coloca em movimento, algo que nos impulsiona a seguir em frente, associada à nossa pulsão de vida. Então aí vem a nossa libido, aquilo que nos dá vontade de fazer alguma coisa. Tentando entender também que a nossa libido, uma das principais características dela é que ela é fluida, então é a sua mobilidade. Então, se hoje a minha libido está direcionada para determinada coisa, pode ser que amanhã não seja assim, pode ser que amanhã ela seja direcionada para outra. O que isso quer dizer, Luísa? Todo mundo aqui comigo? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui, quem está comigo? Ivone, Wellington, Davidson, Meiraline, Hilário. Vamos embora, gente, vamos continuar. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais energia eu invisto em determinado objeto, consequentemente, menos energia eu vou investir em outro objeto. O que isso quer dizer? Vamos lembrar, por exemplo, quando a gente inicia um namoro. Então, no início de namoro, existe um certo hábito da gente investir toda a nossa energia, ou boa parte dessa nossa libido, naquele relacionamento. Então, às vezes, a gente fica sem tempo para poder sair com os amigos, a gente, às vezes, não consegue se concentrar como deveria nas atividades profissionais. Então, o que acontece? Boa parte da nossa libido, ela está ali focada naquele novo relacionamento. O que isso quer dizer, Luísa? Quanto mais energia, quanto mais libido eu invisto em um objeto, menos energia vai sobrar para eu investir em outras coisas. Então, se eu invisto muita libido no relacionamento que começou agora, que eu tô ali apaixonada e tudo mais, eu não tenho tanto tempo para poder dedicar à minha família, tanto tempo para dedicar aos meus amigos. Vocês estão entendendo mais ou menos como que funciona? E assim, contudo, a gente faz até uma associação aí com dinheiro. É como se eu tivesse 100 reais. Se eu invisto 80 reais em uma coisa, menos dinheiro vai sobrar para eu investir em outras coisas. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente pensa aonde está sendo investido a nossa libido, onde nós estamos investindo. Então, a gente vai pensar aí um conceitozinho de uma palavra muito esquisitinha chamada catexia. A catexia, às vezes, ela pega e vai enraizar essa nossa libido. Então, boa parte da nossa libido vai ficar presa de forma inadequada, de uma maneira que não é muito satisfatória. Então, por exemplo, uma pessoa que está ali num processo de depressão, ela está investindo toda a libido dela naquele processo. Então, isso não é tão positivo, isso não vai trazer tantos benefícios para ela e ela vai ficar sem energia, vocês percebem? Para poder, às vezes, tomar um banho, para poder sair de casa, para poder ter interações sociais com os amigos e com os familiares. Então, a função do analista é entender onde essa libido foi catexizada, né? Onde ela foi ali enraizada de forma inadequada, para poder fazer novos investimentos dessa energia. E por que eu estou falando disso? Vamos voltar no nosso tema? Então, o direcionamento da libido
em tempos de isolamento social. Então vamos pensar que o isolamento social, ele pode ser voluntário ou involuntário. Ele pode ser, às vezes, por um conteúdo, uma questão religiosa, por uma questão pessoal. Eu decido me afastar ali do grupo, né? Ficar mais quietinha, ficar dentro de casa, ficar mais comigo mesma. Ou ele pode ser imposto, que é o que está acontecendo com a gente. Pode ser imposto pelo governo devido a uma pandemia. Então, vamos tentar entender esse tempo que a gente está vivendo, né? Como eu disse lá no início do vídeo, quem estava comigo desde o início vai se lembrar, esse período que é um período de tantas incertezas, é um período de insegurança e tudo bem, sabe? Tudo bem ficar inseguro com tudo que está acontecendo. Estranho seria se a gente não ficasse. Estranho seria se a gente estivesse muito tranquilo com essas questões. É o que eu costumo dizer, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que a gente não está muito habituado, gera uma certa angústia. Então, nós, seres humanos, a gente está um pouco acostumado com essa zona de conforto. Quando nos tiram dessa zona de conforto, isso gera um processo de angústia. Porém, é a angústia que nos coloca em movimento. Então, se a gente ficar sempre na nossa zona de conforto, a gente nunca vai sair disso. Então, a gente nunca vai se lançar a novos projetos. Olha aqui hoje eu fazendo uma live ao vivo, eu estaria dentro da sala, né, conversando com os alunos, cara a cara, só que a gente está precisando se adaptar. E o que eu percebo? Eu percebo no discurso de várias pessoas falando sobre o seguinte, isso antes, né, no período, antes dessa pandemia, antes disso tudo acontecer, eram muitas queixas relacionadas à falta de tempo. Eu não tenho tempo para poder estar com a minha família, eu não tenho tempo para poder descansar, então eu tenho que ficar sempre com a agenda muito atribulada, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso cuidar disso, cuidar daquilo, e nisso não sobra tempo para eu poder desempenhar aquilo que iria me dar uma certa satisfação pessoal. E o que o que estava gerando uma certa síndrome de ansiedade geral na população, a gente percebe um pouquinho disso. Então a população estava ficando muito ansiosa. Eram pessoas que estavam deprimindo. Então a gente via tudo isso acontecendo, só que agora existe tempo. Mas é um tempo que nos foi imposto. Então a partir de agora você não pode mais desenvolver as suas atividades, não pode mais ir ao consultório, não pode, né, aqui falando no consultório psicanalítico, a gente está seguindo aí as orientações do Ministério da Saúde, né, o consultório médico ainda, né, funciona e tudo mais, mas esse não poder é extremamente angustiante, porque a gente começa a ter tempo e não sabe o que fazer com esse tempo. Como que a gente está direcionando a nossa libido nesse tempo todo que nos foi dado, de certa forma? Mas é um tempo que nos foi dado e que nos traz também muitas incertezas, principalmente na parte financeira. Então eu preciso parar de desempenhar as minhas atividades. Como vão ficar as minhas finanças com relação a tudo isso? Então eu estou dentro de casa, mas às vezes, por ser através de uma imposição, eu não consigo aproveitar esse tempo que eu tenho em casa. Aproveitar esse tempo que eu tenho com a minha família. Então, se antes me faltava tempo, hoje eu tenho tempo de sobra, mas eu não sei o que fazer com ele. Eu não sei como direcionar toda essa minha energia pulsional, como direcionar toda a minha libido de uma forma produtiva para poder ter um melhor desempenho possível desse momento todo de muita incerteza e muita insegurança. Então, o que eu queria propor hoje para a gente é uma reflexão com relação a isso. Como tem sido esse momento de isolamento social? Como as pessoas têm encarado isso? Porque é muito comum também, dependendo do grupo, né? A gente vai pensar aí, às vezes, no grupo de risco. Vou beber uma aguinha aqui, nos idosos. Ou em pessoas que, por exemplo, já estavam em processo de um transtorno de depressão, já estavam com depressão e de repente elas não podem mais sair de casa. Não é mais recomendado. Elas têm que ficar ali isoladas.
E aí a gente vai pensar aí nos idosos, que não pode mais, por exemplo, ir à igreja, que era algo que dava uma grande satisfação, e encontrar as amigas, e às vezes até no supermercado está sendo recomendado que outras pessoas façam, né, essa compra e tudo mais. Então, como que eles também vão lidar com tudo isso? Como entender que é um processo que a gente, né, espera que passe o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, como lidar com todos esses conflitos internos? O que a gente recomenda? É justamente fazer esse processo inverso, de ao invés de ficar muito preocupado com o que está lá fora, lidar com o que está dentro da gente. Então, tentar entrar em contato com o que está dentro. Então, como que eu posso entrar em contato com tudo isso? Como que eu posso lidar com tudo isso? É buscar compreender que é necessário fazer aquilo que eu dou conta da melhor maneira possível. Então, se eu tenho um momento para poder estar com a minha família, por que eu vou direcionar toda a minha libido, toda a minha energia, às vezes assistindo horas e horas e horas de série? E aí eu não tenho muita paciência, eu não tenho muito tempo para poder me relacionar com meu filho, eu não tenho muito tempo para conversar com meu marido, para conversar com a minha esposa, eu estou sempre muito preocupado, o que será que vai acontecer? Mais uma vez eu falo, é normal que a gente fique preocupado, mas aí existe toda uma rede de apoio, sabe? Existem bons profissionais que estão atendendo de forma online, não é vergonha nenhuma procurar atendimento. Se está difícil passar por esse período, o recomendado é que se busque ajuda. Ninguém tem que dar conta de tudo sozinho. É por isso que existem profissionais que foram capacitados para poder auxiliar em momentos como esse. Porque assim você consegue ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade para poder voltar toda essa energia para aquilo que de fato é importante. Voltar a sua energia para quem está ali do seu lado nesse momento de isolamento social, para tentar ser um pouco mais produtivo, para tentar iniciar algum projeto que estava parado porque não havia tempo para poder concretizá-lo. Então agora a gente possui esse tempo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, talvez nem todo mundo precise fazer análise, mas eu acho que todo mundo merece, porque é um bem tão grande que a gente se faz. Sabe, eu costumo dizer que é um carinho no ego. Esse processo de autoconhecimento, esse processo de busca, esse processo de amadurecimento pessoal, isso é muito importante. Então, uma pessoa que às vezes já estava ali num processo de depressão e ela se vê com essa situação atual que nós estamos vivendo, isolamento social, pandemia, ninguém pode sair, não é recomendado que se saia, né? Desde que você possa ficar em casa, o recomendado é que fique em casa. Então, como que eu vou lidar com tudo isso que está acontecendo? Sozinho, às vezes. Então, se antes era difícil, quando a gente tinha um amigo para poder ligar, para poder compartilhar, como é que é agora? Busque ajuda, sabe? Encontre maneiras de direcionar a sua libido. Eu costumo dizer que não tem problema nenhum você ir lá e assistir uma série, é até produtivo. Às vezes você para um pouquinho e fala, esse é meu tempo, vou ali fazer uma pipoca, vou ligar numa série, vou assistir um filme, e ok, não tem problema nenhum. Mas você percebe que às vezes quando você só fica fazendo isso, e você percebe que o dia acabou, e outro dia acaba, e outro dia acaba, e você vai se sentindo pouco produtivo, você vai ficando cada vez mais angustiado, sem saber o que vai acontecer, quando vai acabar esse momento. E aí vai passando um dia após o outro e nada foi feito. Nada foi produzido. Então, uma dica que eu dou é tente aproveitar esse momento de incertezas, de insegurança para se conhecer melhor. Tente aproveitar esse momento, esse tempo tão precioso que a gente vivia querendo agregar à nossa vida, à nossa rotina. Tente aproveitar esse tempo que hoje nos foi dado para poder estar em família, para poder estar com as pessoas que estão ali na nossa casa, que estão próximos a nós, para a gente ter um pouco de produtividade também.
É possível ser produtivo em período de pandemia, é possível ser produtivo em período de isolamento social. Sabe aquele projeto que está ali guardadinho na gaveta? Sabe, vamos falando agora para os estudantes. A gente ainda não sabe muito o que vai acontecer, mas a gente pode decidir como estaremos após tudo isso. Então a gente pode estar melhor, não podemos estar piores. Isso é uma decisão que vai depender de cada um, vai depender de como você utilizou esse período, de como você cuidou da sua saúde mental. É o que a gente sempre fala, né? A gente às vezes se fica tão preocupado com a nossa saúde física que a gente se esquece de olhar para dentro. Então, eu tô ali com uma dorzinha de dente, eu corro e vou no dentista. Eu comecei a sentir uma dor na coluna, uma dor na perna, não sei, ali qualquer questão física, eu corro para o médico. Mas e quando eu estou angustiado? E quando eu estou profundamente triste? E quando eu estou ansioso? Eu não procuro ninguém? Eu lido com isso sozinho? Eu preciso dar conta sozinha, sempre? Que coisa é essa que nos foi imposta, sabe, de robôs? Que demonstrar que a gente não dar conta significa demonstrar uma fragilidade. E ninguém está muito preparado para poder demonstrar fragilidade para o outro. Ninguém está muito preparado. Às vezes, o que eu percebo no consultório? Que o paciente chega e tem uma resistência de mostrar o seu lado frágil. Porque ninguém procura terapia porque a vida está maravilhosa. Ninguém chega lá no meu consultório e fala: ai, Luiz, eu vim aqui hoje porque minha vida é boa demais. Minha vida, nossa, eu tenho um relacionamento maravilhoso, meus filhos são super obedientes, eles vão bem na escola, tudo que eu proponho eles fazem, meu trabalho é excelente, meu chefe é perfeito, então eu vim aqui para terapia porque minha vida é maravilhosa. Isso não acontece. A gente procura análise porque a gente está em sofrimento. E aí, quando a gente está em sofrimento e a gente entra na análise, a gente começa o trabalho analítico, que eu falo sempre que é um trabalho investigativo, é lidar com o nosso lado frágil, é lidar com aquilo que a gente tem, às vezes, de mais complexo, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. E aí a gente vai ter que se haver com tudo isso. Olha só que difícil. Não é? Você chegar em uma pessoa totalmente desconhecida, que provavelmente você nunca viu, às vezes você vai por uma indicação de alguém que foi e tenha gostado, e quando você chega lá, você tem que abrir aquilo que é de mais íntimo, aquilo que às vezes ninguém sabe. E você chega para o seu analista e fala: olha, eu tenho problema nessa área, eu não estou bem resolvido aqui, eu não estou me sentindo bem nesse aspecto, e aí você começa a trabalhar. Trabalhando, você começa a se desenvolver. E é aí que você vai adquirindo o autoconhecimento. É aí que você vai ressignificando as situações. É aí que você vai percebendo mudanças no seu comportamento e mudanças na sua vida. Então, a reflexão para hoje é: como está a minha libido? Direcionamento da minha libido. Eu quero propor essa reflexão porque amanhã eu quero que vocês cheguem em casa e falem: preciso ser um pouco mais produtivo. Sabe? A questão não é você não se dar ao direito de ser improdutivo às vezes. Às vezes tudo bem, sabe? Hoje eu vou ficar deitado até as 10 horas da manhã. Hoje eu vou me dar esse direito, porque eu produzi muito ontem, porque eu estou produzindo muito. E quando eu falo produzir, eu não estou falando sair trabalhando desenfreadamente, não. Ou seja, se antes eu reclamava da falta de tempo, eu vou ficar sem tempo também dentro de casa. Mas é produzir para o seu próprio processo. Então, ser produtivo para você, para a sua evolução. Sabe, o tanto de autoconhecimento que você tem dedicado nesse período. O tanto de reflexões que você tem feito. O quanto você tem dedicado parte de você também para doar ao outro. Olha que importante falar sobre isso. Então eu costumo dizer que esse é o momento em que a pessoa que tem a melhor saúde mental é que vai ter que servir, ter é uma palavra um pouquinho forte, né? Mas que bom seria se ela servisse também como apoio para aquela que está com uma saúde mental um pouco mais fragilizada. Então, o quanto você está se doando,
nesse período também. Antes não tinha tempo, hoje tem tempo de sobra. O que você tem feito com esse tempo? Sabe? Como sua energia está sendo produtiva e aproveitada nesse período. É possível fazer muito mais do que está sendo feito. Às vezes você está aí excelente, está já com um grupo aí de apoio, está ajudando alguém que precise, mas a gente tem que entender, olha, se a minha saúde mental está ok, o do colega ali não tá, vamos conversar, sabe? Vamos indicar, olha só, tem meu analista, é alguém que eu gosto, é alguém que eu confio, entre em contato com ele. Vamos fazer uma terapia ao vivo, é uma terapia online, é ao vivo também, mas vamos fazer uma análise online e vamos buscar encontrar maneiras de amenizar essa dor, de amenizar esse sofrimento. Então, entender o que o nosso psiquismo, o que o nosso inconsciente, às vezes, tem mandado para a gente. Quando a gente fala, né, que os nossos registros ficam armazenados lá no nosso inconsciente e que, dependendo da quantidade de registros que a gente armazena ou da força que esses registros possuem, eles vão tentar voltar ao nosso consciente através do retorno do recalcado. Lá num primeiro momento eu pincelei um pouquinho sobre isso. É justamente a gente entender agora, nesse momento em que aparece uma crise de ansiedade, não sei se vocês acompanharam ontem a live do nosso querido Dr. Manuel, ele foi falando justamente sobre os sintomas da crise de ansiedade, né, da síndrome de ansiedade e transtorno do pânico. Então, quais são os sintomas? Às vezes, você pode estar passando por esse período, pode estar passando por um momento assim. Então, aonde eu posso ter recursos para poder buscar ajuda? Como eu posso entender aquilo que meu inconsciente está me falando? O nosso inconsciente, ele se comunica com a gente o tempo inteiro. Só que a gente não dá conta. Por quê? Ele vai mandar essa mensagem de uma maneira deturpada. Porque a função do inconsciente é guardar os registros que, de certa forma, vindos à consciência, vão nos gerar uma certa dor ou um certo sofrimento. Então, ele manda para a gente de uma maneira deturpada. Existe um profissional capacitado e qualificado para poder entender esses conteúdos, para poder entender o que o inconsciente está querendo dizer. Como que seu inconsciente está se comunicando? E aí a gente vai, né, através da associação livre, a gente vai percebendo ali alguns conteúdos através dos sonhos, através dos nossos atos falhos. O que o nosso inconsciente está nos dizendo? Você sabe o que seu inconsciente te diz? Todos os dias, o tempo inteiro. Sabe por que às vezes você está um pouquinho angustiado? Sabe como que você está lidando com esse processo de isolamento social? Poderia ser mais assertivo? Tá tudo bem do jeito que tá? E se tá tudo bem com você, se você acha que a sua saúde mental tá ok, então como eu posso ajudar ali o meu colega? Às vezes é minha mãe, que pode não estar tão bem quanto eu tô, às vezes é um irmão, às vezes é um amigo que tá lá na casinha dele, né, no isolamento, não pode sair de casa, mas você pode fazer uma ligação, você pode fazer uma chamada. Então eu acho que seria isso, gente. O que eu tinha proposto para hoje era mais um tema reflexivo, para que a gente pudesse, né, ter um primeiro momento mais teórico de aula, para a gente entender aí os caminhos que Freud foi percorrendo nessa linguagem psicanalítica, que às vezes é uma linguagem um pouco difícil e que a gente precisa sempre estar estudando para se apropriar dela. Aí voltar um pouquinho aí para os nossos alunos de psicanálise ou para os nossos psicanalistas, entender qual que é a tríade freudiana, ou seja, supervisão, certo? Análise pessoal e teoria. Então não adianta você só ler se você não tiver análise. E aí não precisa ser aluno, não precisa ser psicanalista, isso tá para todo mundo. Indiquem, sabe? Indiquem profissionais que vocês confiem. Para o colega, para os parentes, para os amigos e para você que acha que pode ser interessante, está difícil passar por esse momento, não é necessário passar por isso sozinho. Tem uma rede de profissionais qualificados e capacitados para poder te auxiliar a passar por esse percurso.
Então a gente entendeu um pouquinho hoje do que seria a nossa libido, a catexia, primeira e segunda tópica freudiana, bem pinceladinho mesmo. Então eu ia precisar aqui, né, isso é metapsicologia freudiana, é uma aula que eu dou assim com 8 horas, em 1 hora de live é só pincelado. Mas ao final eu gostaria justamente dessa reflexão, como que a gente tem utilizado o nosso tempo. Se antes era algo que a gente se questionava tanto, era a geração da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade, porque a gente era muito cobrado de tudo, tem que produzir, e agora sobra tempo demais. Mas um tempo que nos foi imposto, tudo que nos é imposto vai gerar uma certa angústia. Mas podemos ainda assim tentar ser produtivos. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa nesses conteúdos que às vezes são tão difíceis, né? Mas eu tentei colocar aqui da maneira mais tranquila possível. Eu peço aí desculpas pelos nossos problemas técnicos, ao vivo é isso mesmo, entende? E é lidar com essas questões mesmo. E justamente, aí falando um pouco das nossas fragilidades, eu me coloco em xeque também, porque até ontem nem Instagram eu tinha. Aí eu fiz um Instagram para poder produzir essa live para vocês, porque eu vi a necessidade hoje de estar mais conectado. Porque a nossa forma de contato com o outro agora é através da rede social. Então eu vou deixar até aí meu Instagram, vocês não vão ver muita coisa lá não, vou começar a movimentá-lo a partir de então, tá? Que é @pratspsi, meu contato, que é 31 98555 5514. Então, acha que é importante procurar ajuda profissional. Como eu disse lá no comecinho, não sei se são as mesmas pessoas que estão aqui hoje, né? Estão aqui nesse momento com a gente. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, professora do Instituto FAMET, e a minha função de vida, eu costumo dizer assim, que é tentar, ainda que um pouquinho, um passinho de cada vez, minimizar o sofrimento e a dor no outro. É ver o que eu posso fazer para tentar tornar a vida do outro ainda que só um pouquinho mais fácil. E já é uma missão enorme, já é um desafio gigante. Então, assim, às vezes você também pode dar a sua contribuição para a sua comunidade, a sua contribuição para quem está do seu lado. Vamos pensar que eu gosto de enxergar esse momento como um período de doação. Como que eu posso doar um pouquinho do meu tempo? Como que eu posso doar um pouquinho do meu conhecimento? Ainda que seja através dessas lives, sabe? Através de você... se você entende muito de um assunto, fale sobre ele, sabe? Se você entende muito de um assunto, passe para alguém que não tenha tanto conhecimento sobre esse mesmo assunto. E aí fica com a gente, a FAMET, todos os dias, de 7 às 8, ela tá, né, de segunda a sexta, ela tá fazendo essas lives, justamente porque, como a gente não tá podendo ter essas aulas presenciais, que seria o ideal, a gente também não quer deixar os nossos alunos sem o conteúdo. A gente não quer deixar os nossos alunos sem conhecimento. Então, e nisso a gente abrange, vamos trazer a doação aí mais uma vez para todo mundo. Não precisa ser só aluno que vai ter acesso a esse conhecimento. Se a gente tem essa ferramenta, então por que não expandir? Por que não passar o conhecimento para quem se interessar? Então é isso, e a reflexão que fica hoje é: aonde você tem direcionado a sua libido, principalmente nesse momento de isolamento social? Como você pode usar melhor da sua energia interna, da sua energia psíquica, para ser mais produtivo, principalmente para você mesmo. E sendo mais produtivo para você, ser também produtivo para os outros e para a sua comunidade. Ok? Um grande abraço. Entrem no site da FAMET, conheça um pouquinho o trabalho, que é muito sério, por sinal. E meu contato foi deixado, qualquer coisa estou à disposição, tá? Um abraço para todos, obrigada aí pela participação e pela paciência aí comigo e com esse nosso projeto.